Olá, antes de começar tenho uma pequena nota para vos deixar. As entrevistas que fazemos são publicadas na íntegra, sem edição, porque achamos importante ouvirem as hesitações, os risos, os suspiros, a tensão. Isto significa que também cometemos erros e por vezes nos enganamos. Aconteceu-me 2 vezes citando datas. Digo durante a entrevista que o perfil florestal editado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas é de 2001. Na verdade, é de 2021. E que os benefícios fiscais para as zonas de intervenção florestal são de 2019, quando na verdade são de 2017. Feitas as advertências, boa entrevista. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado Francisco Castro Rego. Foi coordenador do Centro de Ecologia Aplicada Professor Beata Neves, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É professor catedrático jubilado, investigador e especialista em gestão e ecologia do fogo. Licenciou-se em silvicultura, no ISA, e é doutorado em gestão da flora e da flora selvagens pela Universidade de Idaho. Dirigiu a Estação Florestal Nacional entre 96 e 2000 e entre 2000 e 2001 foi adjunto do Secretário de Estado da Agricultura, no segundo governo de António Guterres. Chefiou também a Comissão Nacional Especializada em Fogos Florestais entre 2001 e 2002 e mais tarde, em 2005 e 2007, liderou a extinta Direção-Geral dos Recursos Florestais. Foi também presidente do Observatório Técnico Independente para a análise e acompanhamento dos fogos florestais, que foi criada na Assembleia da República em setembro de 2018 e que terminou em julho passado. Esta é a primeira entrevista que dá depois de ter assumido essa árdua tarefa. Bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto. Só vou começar com um poema, o Poema das Árvores de António Gedeão. As árvores crescem sós e a sós florescem. Começam por ser nada. Pouco a pouco se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos, e deles nascem folhas. E as folhas multiplicam-se. Depois por entre as folhas vão-se esboçando as flores, e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, e os frutos dão sementes, e as sementes preparam novas árvores. E tudo sempre a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem, sós. De dia e de noite, sempre sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, fazem amor e ódio e vão à vida como se nada fosse. As árvores não. Solitárias, as árvores exalam a terra e o sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem, com o vento soltam ais como se suspirassem e gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas, a crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal viver a sós e, entretanto, dar flores. Excelente. Professor, depois de ouvirmos este bonito poema, o que é uma floresta? Primeiro, agradecer esta entrevista, que é de facto um período interessante do meu percurso como reformado agora, de uma profissão que eu continuo a achar extraordinária, que é a de engenheiro silvicultor. Também uma profissão muito só, como as árvores. É uma profissão muitas vezes mal compreendida, porque as pessoas não têm, digamos, em relação às árvores, muitas vezes, essa atitude de respeito, de cuidado, e que torna esta profissão, julgo eu, extremamente interessante, nobre e útil para a sociedade. Uma floresta, nós temos olhado para a floresta enquanto sociedade na sua versão mais utilitária. Como é que a floresta nos serve? Mas tem havido reflexões muito interessantes. A Academia Italiana de Ciências Florestais, por exemplo, produziu já uns textos interessantíssimos
sobre um pouco o direito das florestas, quer dizer, como é que nós podemos não só servir-nos da floresta, mas também servirmos a floresta enquanto objeto e não enquanto sujeito e não apenas enquanto objeto. Eu acho que é uma ideia muito interessante e é uma ideia que dá, de facto, às árvores e às florestas esta dignidade que eu julgo que tem faltado no reconhecimento que a sociedade tem perante essa entidade que todos parecem gostar, mas que depois na prática falta muito a concretização desse gosto e a tentativa também de o utilizar da forma mais adequada. É um gosto ou é, digamos, uma percepção geral, mas que no fundo tem uma tradução na prática bastante deficiente. Mas voltando à questão, quando eu lhe perguntava o que era uma floresta, por exemplo, uma plantação de eucaliptos ou de pinheiros em monocultura é uma floresta? Do ponto de vista técnico é uma floresta. A floresta está definida internacionalmente pela FAO como caracterizada por, digamos, um espaço com mais de meio hectare, que tem uma determinada percentagem de coberto, etc. Portanto, em todos esses parâmetros, essa terminologia oficial que é reconhecida mundialmente é uma floresta. Agora, temos que reconhecer é que há muitas florestas diferentes e não podem todas ser olhadas da mesma forma. Uma plantação de eucaliptos é tecnicamente uma floresta, mas quando a comparamos com uma floresta de carvalhos no Gerês, quer dizer, são duas entidades radicalmente diferentes. E por isso, um pouco a ideia, e eu quando estive na Direção-Geral dos Recursos Florestais, tivemos muito essa preocupação na elaboração da Estratégia Nacional para as Florestas, discutimos isto muito. Não é uma Estratégia Nacional para a Floresta, é uma Estratégia Nacional para as florestas. Daí o plural. E daí o plural. Há, de facto, uma pluralidade muito grande e essa pluralidade tem que ser primeiro reconhecida e depois cultivada, porque há espaço para muitas Mas os biólogos não poderiam ter a tendência de o contrariar, dizendo-lhe que a quantidade de biodiversidade que existe num ecossistema como esse, ou como a Laurisilva, por exemplo, isso sim é uma floresta pela quantidade de seres vivos, animais, vegetais, ao contrário da não tão grande biodiversidade que existe em monoculturas. Exatamente, não é aí assim, como disse, são florestas completamente distintas. Eu julgo que para nos entendermos temos que usar terminologias que são conhecidas e reconhecidas internacionalmente. Portanto, desse ponto de vista técnico, eu julgo que o conceito, a terminologia floresta aplica-se. Agora, são realidades, continuam a ser realidades completamente distintas, porque são muito distintas, digamos, as várias contribuições que elas dão para a sociedade. De facto, há uma tentativa muitas vezes de juntar no conceito de floresta enfim, realidades que não são associáveis, não é? E, portanto, é muito importante fazer essa distinção e distinguir muito bem o que é uma plantação de eucaliptos que rapidamente dão aquilo que é suposto dar, muito material lenhoso para pasta de papel, para uma outra floresta que cresce devagar, que dá um conjunto muito grande de outros serviços e que, portanto, é, digamos, uma realidade completamente diferente. E que floresta é que nós temos em Portugal? Como é que caracterizaria, ou que florestas? Que florestas? Depois de ouvir falar, que florestas é que temos? Como é que caracteriza o nosso mundo florestal? Nós temos muito pouco das tais florestas que nos deem esse tipo de serviços da biodiversidade, enfim, também de madeiras nobres. As florestas, os carvalhais, por exemplo, que são extremamente úteis para dar também madeira de qualidade, não estão suficientemente expandidos no país e isso prejudica não só a ecologia, mas também a economia. E, portanto, nós temos um déficit de diversidade nas florestas. Temos, em algumas situações, ou numa situação em particular, a situação dos montados, conseguimos encontrar equilíbrios interessantes
entre produção e produção de material que, enfim, que tem interesse industrial direto, a cortiça, Mas e também conjunto de chamamos outros bens. floresta ao montado. Também chamamos floresta montado. Mas também é uma monocultura, não é? De alguma forma. Muitas vezes não é monocultura porque é uma cultura de uma única espécie florestal, mas para além dessa espécie florestal pode ter muitas outras espécies arbustivas e herbáceas que concorrem com a floresta e, portanto, nesse sentido também a palavra monocultura pode ser um bocadinho enganosa. É uma cultura de uma única espécie, mas nós também temos, e isso é verdade, claramente, um déficit muito grande de florestas mistas. As florestas mistas são sempre mais complicadas de gerir, necessariamente. Enfim, o que seria uma floresta mista? Uma floresta mista e que são utilizadas em muitos outros países seria, por exemplo, no nosso caso, uma conciliação de pinheiro bravo com carvalho, com castanheiro, quer dizer, portanto há aqui assim com freixos, há aqui assim interesse muitas vezes em conciliar uma espécie que é de maior crescimento mais rápido, como um pinheiro, com outras que possam coexistir com ela, que tenham um crescimento mais lento, que explorem profundidades de solo também diferentes, portanto que sejam complementares e cuja soma seja mais eficiente e que dê no conjunto mais serviços para o homem do que as monoculturas. Mas eu interrompi no seu raciocínio, não é? Eu tinha-lhe perguntado como é que caracterizava as nossas florestas. Bem, não, as nossas florestas têm, por um lado, uma característica muito diferente das europeias, que são florestas quase todas privadas. Nós temos, de facto, uma floresta de Estado, do Estado, que tem uma dimensão mínima comparativamente com os outros países. Temos uma floresta comunitária que tem sido muito pouco apreciada e muito pouco apoiada pelos poderes públicos. E esse é um déficit muito grande. Quando falo em floresta comunitária, falo nos baldios, não é? Falo dos baldios, exatamente. Já lá vamos, à parte da propriedade. Sim, mas em relação à floresta, à constituição da floresta propriamente dita, eu diria que Portugal tem uma floresta bastante desequilibrada para aquilo que poderia ter. E houve uma tentativa também, não queria estar, digamos, a chamar a atenção para o período em que estive na Direção-Geral de Recursos Florestais, mas nessa altura houve também uma tentativa de criar não só uma estratégia nacional para as florestas, como também, reconhecendo a diversidade regional, criar os planos regionais de ordenamento florestal. E esses planos regionais de ordenamento florestal eram aqueles em que as preocupações mais regionais dessa diversidade seriam, digamos, considerados e as metas seriam negociadas entre os vários interventores no território e conduziriam, digamos, a florestas mais equilibradas. O país tem muita dificuldade em acertar ou em admitir figuras de planeamento. Figuras de planeamento que não são necessariamente dizer o que é que se faz aqui e o que é que se faz ali. É ter uma visão para a floresta, seja a nível nacional, seja a nível regional. E por isso, digamos, pouco tempo depois das metas dos planos regionais de ordenamento florestal terem sido criados, elas foram logo suspensas. Mas hoje estão em vigor ou não? E hoje o que estão em vigor são umas metas que não foram ajustadas depois dos incêndios de 2017 e, portanto, com o meu chapéu de observatório, nós, desde o início, chamamos imenso a atenção para essa preocupação. Porque continuamos a ter uma floresta desequilibrada, uma floresta cuja composição é de facto muito excessiva. Muitas vezes temos mais floresta do que deveríamos ter mais agricultura, mais mosaico, ordenamento do território. Nós temos, segundo o Inquérito Florestal Nacional, não é? Nós temos, no conjunto do país, 70% de espaços silvestres entre matos e entre floresta, não é? Mas no caso da floresta,
temos 36% de carvalhos, sobreiro, azinheira, 30% de pinheiros e 26% de eucalipto, e depois o restante são castanheiros, alfarroba, acácia, medronhos, chopos, portanto, não, ao contrário do que poderia parecer, o eucalipto ainda não domina tudo, se bem que este também foi o IFN de 2015. Este levantamento foi feito em 2015 e depois disso já houve uma série de novas plantações e se alargou a área, não é? Mas estes números, não é? Esta tipologia até bastante bem delimitada de quase 4 grandes tipos de árvores. Como é que se construiu esta floresta portuguesa, não é? Porque a parte das matas nacionais, até das áreas protegidas e das florestas, são o resultado de florestas e de campanhas de reflorestação do século XIX e XX, não é? Sim. Mas como é que se construiu esta floresta? Sobretudo no século XX. Houve de facto primeiro o país, digamos, regionalmente, tem esta divisão muito grande entre norte e sul. O norte mais produtivo, com mais água também, sobretudo na parte costeira, e portanto o pinheiro, o eucalipto estão aí assim também bastante representados, e sobretudo houve no fundo quase uma campanha de pinheiro antes da segunda campanha grande, que foi a do eucalipto, não é? E portanto temos de facto 2 picos bastante grandes. De qualquer maneira, e no sul temos uma mistura de montado de sobro, montado de azinho, e o que é remanescente, os tais carvalhos de que se falava, são muito residuais. E eu diria que essa apresentação de números por parte do ICNF pode conduzir a uma visão completamente distorcida da realidade, porque aí se juntam carvalhos, sobreiros, azinheiras, e se põe tudo dentro do mesmo leque e se diz que esse conjunto é dominante. Quer dizer, quando esse conjunto de facto é dominante, se separarmos as peças, já não é dominante. Quer dizer, os carvalhos estão em último claramente desse leque, as azinheiras infelizmente têm diminuído muito em termos de quantidade, sobretudo devido às questões da desertificação e da seca. E o montado de sobreiro, digamos, com dificuldade, mas até cresceu, não é? Até cresceu, mas com recurso a muito suporte, não é? Mas, portanto, mais uma vez, são florestas diferentes. Mas isso está ligado àquilo que estava há pouco a falar da propriedade. 67% da terra portuguesa é ocupada por floresta, não é? E matos, mais ou menos os 67 a 70 que falámos, não é? Mas só 3% destas propriedades é que são geridas por entidades públicas. É o valor mais baixo da Europa, onde a média é de 40% de floresta pública para 60% privado, e há um dado ainda mais impressionante. No conjunto de 56 países que integram a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, portanto o setor regional da ONU para a Europa, Portugal é o que tem a menor floresta pública entre todos os países da UE, incluindo Canadá, Estados Unidos ou Federação Russa. Como é que chegámos aqui? Não, a história é muito clara. Quer dizer, as zonas que tinham maior interesse, mais planas, em que podiam ser utilizadas para uma agricultura mais extensiva, foram depois da Revolução Liberal, que eram terrenos comunitários, quase todos, né? E foram depois da Revolução Liberal muito apropriadas individualmente. As zonas, e portanto o país ficou... Portanto, pós-1820. Pós-1820. Portanto, temos uma história de facto de grande... Então a culpa é dos liberais, é isso? A culpa é dos liberais, claramente. Não, aliás, quando vamos analisar qualquer realidade, a história determina quase tudo, não é? E há questões que foram determinantes, e essa altura é completamente determinante, e as zonas comunitárias, vulgo os baldios, ficaram reservados para as zonas mais declivosas, mais de altitude, com mais dificuldade de serem utilizadas do ponto de vista agrícola. E que consequências é que isso tem, não é? Na gestão da floresta? Isso pode ter consequências muito interessantes, porque depois, em 1901, 1903,
entra o conceito de regime florestal. E o conceito de regime florestal é um que ainda conceito vigora, não é? que ainda vigora. É a peça de legislação do que eu investiguei sobre as florestas para me preparar, a mais antiga e que não foi mexida. Que não foi mexida. E não foi mexida porque... Mas explica o que é, para quem não leu os relatórios que eu tive a ler. Sim, o regime florestal é, digamos, a primeira grande legislação de conservação das florestas da Europa, se calhar do mundo. Tem origem... Alemanha e França, muito ligada às águas e florestas e muito ligadas à questão da conservação dos solos e da água, para também fazer face às cheias que existiam na altura com muita força, e também, digamos, na parte dos areais da costa, o avanço das areias para os terrenos agrícolas. Portanto, eram florestas de proteção, de conservação, e era esse o conceito geral. Nós, neste momento, temos uma situação muito interessante, que é o regime florestal ficou praticamente associado à floresta comunitária, aos baldios. E, portanto, há uma grande parte desta floresta comunitária que desempenha estas funções, que são funções públicas. E esse reconhecimento... Estamos a falar de 6% da terra no país são baldios. Pelo menos segundo os dados do ICNF de 2001, que tem um perfil florestal, não é? Onde eu citei até há pouco aqueles números, dizia-se que 3% da terra é de entidades públicas, 6% são baldios e 91% são privados, sendo que 4% destes 91 são empresas industriais. Pois, as estatísticas são um bocadinho diferentes. O próprio reconhecimento dos baldios do continente foram feitos na altura pelo Estado Novo, até para a colonização interna em 1941, que apontava números bastante distintos. Neste momento, nós tivemos também no Centro de Ecologia Aplicada um doutoramento exatamente nessa área, fazendo a cartografia dos perímetros, não é dos perímetros florestais, dos perímetros das unidades de baldio existentes, e o que se aponta é para um valor total, digamos, próximo, se calhar, dos 500 mil hectares, de meio milhão de hectares. Isso seria mais do que estes 6%, então? Seria mais do que estes 6%, mas não sei se os 6% se referem à quantidade de floresta do país. Não, é a propriedade, assim, pois. Exato. Portanto, não, refere-se à quantidade de terrenos florestais, não é? Pois. Portanto, nesse sentido seria mais do que os 6%, estaria próximo dos 10%, talvez. Okay. E já agora explica o que é um baldio. Não sei se toda a gente sabe o que é. A noção de baldio foi muitas vezes associada, e é, digamos, na terminologia, como uma zona sem utilidade, sem utilização. Mas, digamos concretamente, é sem utilização privada e, portanto, com utilização comunitária. E, portanto, eram claramente as zonas que eram utilizadas para o pastoreio extensivo, zonas que eram utilizadas para a colheita de lenha, de pasto, pelas comunidades. Nunca foram tradicionalmente zonas de produção florestal, porque também não eram também das mais produtivas. No fundo, se calhar mais do que áreas baldias, são áreas comunitárias. A própria Constituição define 3 regimes de propriedade: o privado, o público do Estado e o regime comunitário. Portanto, ela está bem definida na Constituição, e neste momento essa coincidência entre estas áreas que foram, no fundo, de algum modo, mantidas pelas populações e não foram anexadas, digamos, individualmente. Portanto, essas áreas que foram também reconhecidas pelo regime florestal como as áreas de maior interesse para a conservação dos solos da água, porque estavam nas comunhadas, eram as zonas de infiltração no topo dos montes, e, portanto, eram muito importantes para a questão da conservação do solo e da água.
E, portanto, elas agora têm esta dupla qualidade de serem comunitárias por um lado, mas de funcionarem como podendo dar e dando, digamos, serviços de ecossistemas públicos muito mais do que muitas das outras. E essa, eu julgo que é uma área que é claramente de potenciar, porque se perde um tempo imenso e bem a tentar criar zonas de intervenção florestal ou áreas integradas de gestão da paisagem, etc. Mas aquelas áreas que já estão integradas, que são áreas significativas, nessas não se faz o esforço suficiente ainda de apoio do Estado para poderem, digamos, desempenhar as suas funções ambientais, sobretudo, e sociais, de uma forma adequada. Portugal não tem um código florestal. Houve um que foi aprovado em 2009, mas foi revogado em 2012 no governo PSD-CDS. Passos Coelho Portas, e há dezenas de leis e regulamentos para cumprir. Em 2018, a Associação de Estudos de Direito Regional e Local, o ICNF, a Forestis, a Associação Florestal de Portugal, em conjunto com a Universidade Lusófona do Porto, lançaram a coletânea de legislação florestal, que tem mais de 700 páginas. É possível um pequeno proprietário perceber quais são os seus deveres e cumprir a lei? Não, não é possível. E mesmo para quem anda neste setor há algum tempo, há sempre uma dificuldade muito grande. E a dificuldade é aumentada todos os dias, porque ao invés de simplificar a legislação, os novos legisladores continuam a legislar em cima do que já está legislado. E, portanto, essa produção continua, digamos, a natalidade de artigos excede claramente a mortalidade. Não é? Mas acha que tem que ver com o facto de quem legisla sobre floresta não perceber de floresta? Também, mas eu julgo que há também uma pecha geral em relação à legislação. Há uma dificuldade muito grande de simplificar a legislação. Mesmo a tentativa do Código Florestal, a tentativa do Código Florestal era uma tentativa de coletânea das leis florestais. Eu também na altura fui um pouco crítico em relação a esse Código Florestal, porque ele tentava abranger leis de diversos níveis hierárquicos. Nós precisamos, de facto, de leis gerais que não mudem significativamente, mas se estamos a pôr no mesmo código, digamos, as leis fundamentais e também o valor das coimas que se aplicam, quer dizer... Isso deviam ser os regulamentos a fazer, Isso deviam ser os regulamentos a fazer. Claro. E esse Código Florestal sofreu por essa razão, porque não fez essa divisão hierárquica que eu julgo que era absolutamente necessária. Mas se um pequeno ou um grande, mas para os pequenos será sempre mais difícil proprietário, não sabe quais são os seus deveres, não é? Como é que consegue gerir, não é? Pois, é muito interessante porque nós temos sistematicamente utilizado no diagnóstico que a terra e sobretudo os espaços florestais não são geridos. E portanto precisamos de gerir melhor e de dizer ao proprietário como é que se deve... Ora bem, isto é parcialmente verdade, mas também há uma constatação que é um bocadinho paradoxal, que é a partir do momento em que há estímulos para determinadas atividades, a gestão organiza-se. Quando foi a campanha do Pinhal, o Pinhal apareceu por todo lado, com proprietários conhecidos, desconhecidos, zonas indivisas, etc., herdeiros, mas o Pinhal apareceu. Com o eucaliptal exatamente a mesma coisa. Há digamos, uma cenoura. E ao contrário igual, não é? Quando foi para arrancar vinhas, nos anos 80, arrancaram-se as vinhas. E arrancaram-se as vinhas. Portanto, claro, desde que haja os incentivos para os caminhos certos, o país organiza-se para essa gestão e para essa organização do território. Portanto, não acha que, por exemplo, o Estado devia
substituir-se a pequenos proprietários quando eles não conseguem gerir o seu terreno, que devia ser o Estado a gerir essas terras. É uma dificuldade muito grande. O Estado também não pode apresentar os melhores resultados depois do que aconteceu no Pinhal de Leiria, e não é necessariamente. Eu sou, digamos, já o escrevi várias vezes, bastante crítico de Portugal ter a menor área de Estado da Europa e das menores percentagens da área florestal do mundo. Pública, exatamente. Mas, digamos, essa não pode ser, essa não é muitas vezes, se calhar, a maior das críticas. Não é? A maior das críticas é que, de facto, partindo do princípio de que esta é a situação, então ao Estado caberia apresentar os melhores incentivos para que os privados, as suas associações florestais, que deveriam ser muitíssimo mais apoiadas, e as suas organizações, as zonas de intervenção florestal, etc., pudessem dirigir-se naturalmente, com os incentivos próprios, para as situações de floresta mais equilibrada. Isso é que competiria ao Estado. E esse é que é, quanto a mim, o grande déficit. Mas toda a floresta pode dar dinheiro e rentabilidade, pode ser rentável economicamente? Toda a floresta, de uma forma ou de outra, pode ser rentável. O problema de muitas zonas da nossa floresta é que a rentabilidade não é imediata. Por exemplo, pelo tipo de espécies que plantamos, exatamente. Precisamos de esperar. E, portanto, precisávamos que o país dotasse os proprietários, os gestores da floresta, dos apoios possíveis para cobrir o espaço de tempo em que a floresta não está a ser suficientemente rentável. E devia ser aí, o papel do Estado devia ser esse. O Estado, para mim, devia ser esse. Porque o Estado pode esperar, na verdade. O Estado pode esperar. O juro, até o conceito de juro é muito interessante do ponto de vista florestal, não é? Quer dizer, não é... E se nós utilizarmos o conceito de juro típico da floresta, estamos a falar em juros muito reduzidos, estamos a falar a juro a 0%, portanto o Estado pode esperar, pode utilizar esse juro. Falou no Pinhal de Leiria e a Mata Nacional de Leiria, eu fui pesquisar quanto é que, não agora por causa dos fogos, porque são diferentes os valores, mas recuei 10 anos e entre 2000 e 2011 o Estado investiu 1.700.000 euros no Pinhal de Leiria, entre arborização e beneficiação, e teve receitas de 20.900.000 euros. É surpreendente esta desproporção. E ainda é mais impressionante que nesse ano tinha 20 funcionários e eles faziam a conta a 8 euros por hectare ano. Portanto, dá um almoço por hectare por ano para gerir isto. Isto quer dizer que não é assim tão caro como se diz gerir a floresta, porque um dos grandes argumentos que até se utiliza para os pequenos proprietários é que estão ao abandono porque é muito caro mandar limpar, é muito caro fazer isso tudo. Isso é verdade ou não é? Ou para quem é que é caro? É verdade e não é. Isto é, eu já agora também, aproveitando para fazer também uma memória daquilo que foi feito enquanto eu estive diretor-geral dos recursos florestais, nós conseguimos, e honra que seja feita ao secretário de Estado, Rui Gonçalves, foi feita um despacho que obrigava a que 50% da receita das matas públicas vertesse obrigatoriamente para a gestão das matas públicas. E 2 anos depois ele foi desfeito. Sim. Foi desfeita essa norma. Foi desfeita essa norma. E, portanto, quer dizer, se houver esse princípio digamos, os recursos que são gerados pela mata poderem ser reinvestidos na própria mata, nós conseguimos garantir a sustentabilidade. Aliás, esses 20 milhões davam para investir não só na Mata de Leiria, mas provavelmente em todas as noutras matas ou parques naturais onde não há financiamento. Pois. Não, nós também... Agora, na qualidade do observatório, fizemos também uma análise do que aconteceu no Pinhal de Leiria e fizemos a proposta de que se criasse uma entidade
que poderia ser uma cooperativa de interesse público, uma fundação, etc., como se criou para o Monte da Lua, para as Matas de Sintra, etc., que pudesse ter exatamente essa mesma lógica, que pudesse aproveitar os financiamentos que eram, e foram muito significativos depois do incêndio. Depois dos cortes, houve de facto umas receitas muito grandes, mas essas receitas entraram nos cofres do Estado e daí não saem necessariamente para... Mas não é para isso que serve aquela primeira empresa pública de gestão que foi criada em março de 2019, a Floresta de Galo? Pois, mas não estava a gerir o Pinhal de Leiria, não é? Essa continua a ser gerida pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Claro. E a lógica não pode ser só empresa, não pode ser uma lógica empresarial, na minha perspectiva, porque ali assim confluem, sobretudo nessas zonas, interesses de vária ordem. Interesses locais, logo à partida, com a Câmara Municipal da Marinha Grande. Aliás, houve também, a parte do Observatório do Pinhal, houve também manifestações de grande interesse e estudos também que fizeram sobre a recuperação que deveria ser feita nessa zona. Portanto, a sociedade civil organiza-se, digamos, as câmaras municipais, as entidades municipais têm interesse naquelas áreas, as organizações não governamentais do ambiente, que podem ser muito importantes para nessas áreas e associações florestais, estão no terreno e, portanto, seria fácil juntá-las naquilo que seria uma entidade que pudesse, onde pudessem confluir as receitas e que pudesse acordar num plano de gestão florestal que fosse, no fundo, a Bíblia ou que fosse a carta que seria seguida por todos para a utilização dessas verbas. Mas a verdade é que não, o estudo que está a falar do Observatório Técnico Independente foi de outubro apresentado em outubro do ano passado, não é? E é bastante crítico do ICNF. Basicamente, só para recordar, as pessoas ardeu 86% da Mata Nacional de Leiria no dia 15 de outubro de 2017 e passado todo este tempo, né, quase 4 anos agora, daqui a pouco tempo, umas das coisas das conclusões que eram expressas pelo Observatório diziam que as ações implementadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas dizem respeito a uma fatia muito pequena do território afetado pelos fogos, mas também pelo furacão Leslie, que tinha acontecido também nesse ano, que há muitas áreas onde não existe qualquer regeneração natural e não há nada feito, e aliás, nós pedimos às pessoas que nos ouvem para mandarem perguntas para aqui fazer e várias pessoas perguntaram porque é que continua a haver tanta madeira queimada lá deixada ao abandono, porque é que as espécies estão a irromper espécies que não são os pinheiros, não é? O que é que se fez com o dinheiro da venda daquela lenha? Porque é que aquilo parece estar meio ao abandono? Pois. Muitas pessoas perguntaram isso e também se diz, uma das coisas que vocês também dizem é que as medidas a cargo do ICNF, o que eles deviam estar ali a fazer, não se conhece um plano, não se percebe o que é que eles estão a fazer. Exatamente. Não, isso é tudo verdade. Geralmente, aquilo que é também importante, eu falava sempre das dificuldades do planeamento e era óbvio que a partir daquela situação do incêndio, que enfim, que talvez pudesse ter sido mais evitada se houvesse uma melhor gestão de combustíveis, mas é sempre difícil fazer esse juízo. Mas a partir do momento dessa que o evento climático que se juntou e que originou aquilo também foi extremo e nunca tinha acontecido, não é? É verdade. Portanto, há aqui chamado furacão de fogo, não é? Exatamente. Há aqui assim dificuldades e, portanto, não se pode fazer uma relação direta entre a gestão e o acontecimento não podemos fazer história contrafactual, não é? Quer dizer, exatamente. Poderia ter sido, se calhar, menos mau. Mas face às condições... Podia ter havido, e aliás desde o século XVIII que há informação sobre a utilização do fogo controlado no Pinhal de Leiria para evitar os incêndios de verão. Houve umas pequenas experiências, mas digamos essa prática nunca foi... Isso teria ajudado, claramente. Pelo menos em algumas zonas eu acho que vale a pena apostar nessa técnica e abandonou-se com
rapidamente mais. A questão, e a questão que prende agora com a questão dos custos também, não é? Fala-se muitas vezes quais são as dificuldades que o ICNF tem para pôr uma área daquelas, digamos, bem gerida. Dificuldades humanas, com certeza, são reconhecidas, e há pouca gente, digamos, poucos técnicos. Não há pessoal no quadro. E não há pessoal no quadro. Isso foi tentado corrigir, e eu julgo que já está um pouco corrigido. Mas muito mais importante do que isso é, de facto, a convergência de interesses. A convergência de interesses que é fundamental, e também a utilização da própria natureza, que é qualquer coisa que é muito pouco utilizado como conceito em Portugal. Há, a nível europeu, digamos, ideias. Há uma close to nature forestry, portanto uma floresta próxima da natureza, e há muitos processos de que nós não precisamos de substituir a natureza. O que é que isso quer dizer? Bastava deixar aquilo ali? Não, e cresciam pinheiros? Não, em muitas zonas sim. Portanto, o que há necessidade é de claramente monitorizar, haver capacidade para monitorizar o que está a acontecer e onde e quando, saber a tal ecologia do fogo, saber que não vale a pena esperar 3, 4 anos, como o ICNF tem alegado, para ver se há regeneração ou não. Quer dizer, o que regenera no primeiro e um bocadinho no segundo ano é o que vai regenerar. Não há mais banco de sementes para permitir a regeneração. O ICNF tem falado que está, digamos, à espera de que haja uma nova vaga de regeneração. De ver se sementes que pudessem estar perdidas, passado 3 anos é que rebentavam. Exatamente. Isso não acontece. Isso é não conhecer a ecologia do fogo, a ecologia das sementes, que é fundamental. E, portanto, em muitas zonas pode-se aproveitar áreas dessas, não é? E a regeneração natural pode servir. Noutras zonas é necessário intervir, mas muitas vezes até a relocalização de pequenas árvores de um lado para o outro, digamos, tirando das zonas em que a densidade de regeneração é excessiva e compensando nas zonas em que a área de regeneração é mais modesta, se consegue também, de algum modo, minimizar custos e tentar e encontrar soluções mais baratas e mais eficazes. Porque nós temos muito o problema de dizer não há dinheiro, e depois, quando não há dinheiro, há muito. Por exemplo, este anúncio recente que há agora dezenas de milhões para as prejudica porque não são doses por atacado de financiamento que resolvem o problema. São, sobretudo na parte florestal, são sistemas organizativos para que o fluxo financeiro seja permanente e permita alimentar a própria floresta. Portanto, tem que ser constante, que permita à floresta crescer, como disse há pouco. Permita à floresta crescer. Okay. Mas está a falar do Estado mais ou menos como me parecia que ia falar há pouco dos privados, e não acabávamos essa conversa de como é que eles gerem, podem ou não, e disse-me sim e não. Parece que o Estado é igual, pelo que me está a dizer, consegue, mas também não consegue. Consegue, mas também não. É verdade, mas mais uma vez aqui assim há florestas de vários tipos, não é? Quando estamos a falar do montado de sopro, por exemplo, o montado de sopro facilmente, sobretudo se estiver já instalado, digamos, consegue pagar-se a si próprio, e com relativamente pequenas ajudas do Estado consegue manter-se. E, portanto, aí os proprietários, não só com ajudas, mas também eles próprios, têm feito um trabalho, em muitos casos notáveis, para manter aquele sistema viável. Mas isso acontece sobretudo no Sul, onde as propriedades são maiores, não é? Exatamente. Como é que a gente faz quando vai para o Norte e meio hectare tem 7 herdeiros, ou 20, Pois, é um problema, mas eu diria que, mais uma vez, que quando os estímulos estão nos sítios certos,
os proprietários organizam-se e avançam. Era muito importante o desenvolvimento do conceito das zonas de intervenção florestal, que agora de algum modo foi esquecido e volta a ser recuperado um bocadinho com estes agrupamentos. Explique-me o que é uma zona de intervenção florestal. Portanto, uma zona de intervenção florestal, as zonas de intervenção florestal foram criadas, aliás, com um amplo consenso na Assembleia da República, em que os vários partidos reclamavam até todos a sua própria autoria moral desse conceito, o que é interessante, porque quer dizer que há de facto convergência na ideia, e era pôr de facto os proprietários e aquelas propriedades mais pequenas a defenderem-se coletivamente do problema, sobretudo dos incêndios florestais. Portanto, era uma solução um pouco de condomínio, em que a propriedade não teria que passar de mãos, mas algumas das funções poderiam ser melhor desempenhadas por uma entidade que fizesse, digamos, uma gestão conjunta, sobretudo, diria eu, da defesa daquele conjunto inteiro. Das partes comuns daquele conjunto inteiro. Estamos a falar da constituição das redes de defesa da floresta contra incêndios, a rede primária, a rede secundária, se calhar os pontos de água. Mas isso significava que, por exemplo, numa aldeia, não sei quantos vizinhos juntavam-se e criavam uma empresa, uma associação, para gerir toda a sua parte florestal, é isso? Pois, aí é que foi também um pouco a confusão, porque a gestão poderia ser ou só das partes comuns, ou a gestão da própria floresta. E não houve, quanto a mim, e eu meia culpa também, porque também estive envolvido um pouco no princípio, não houve a distinção clara dessas duas funções. Quando se legislou a ZIF, né? E nós estamos a falar em 2005, quando Exatamente. foi em julho de 2005, quando foi publicado este decreto-lei. Exatamente. Mas a verdade é que, é bom que tenha falado da ZIF, porque isso não é nada novo, não é? Como disse. E a verdade é que a primeira vez que se falou em ZIF da minha pesquisa foi nos anos 80, em agosto de 80, com uma proposta de lei, de decreto-lei do PCP. Portanto, foi o PCP que fez esta proposta primeiro e que veio preconizar a criação das ZIF como um pilar de defesa da floresta contra incêndios, porque nessa altura estava-se a discutir isto no Parlamento. E, curiosamente, a ideia foi chumbada no Parlamento, porque a AD, que era liderada por Sá Carneiro, a AD era uma junção do CDS com o PSD e com o PPM, Partido Popular Monárquico, nessa altura achavam que aquilo era uma forma encapotada de estatizar a floresta, portanto chumbaram essa versão. Se as ZIF tivessem sido implementadas nessa altura, nós hoje tínhamos uma floresta diferente. Porque o conceito não é muito diferente, o dos anos 80 e o de agora. Não. As condições, infelizmente, com os grandes incêndios de 2003, 2005, apontaram para a necessidade imperiosa de haver intervenção a esse nível, não é? E, portanto, claramente, a partir daí, todos os partidos, independentemente dessa primeira proposta inicial, de facto, do Partido Comunista, todos os partidos reivindicaram a paternidade dessa legislação, porque perceberam que de facto há aqui assim uma necessidade de defesa conjunta. Agora, o problema foi muitas vezes confundir-se essa necessidade da defesa conjunta com a necessidade da gestão conjunta. E, portanto, houve também quem visse nesta proposta ou nesta criação das ZIF uma desmotivação para que o proprietário particular, privado, que tenha os 2 hectares, os 5 hectares aqui e acolá, digamos, entregasse a sua gestão a terceiros. E aí, assim, quem se posicionava e quem se posiciona muitas vezes para estas lógicas de uma gestão de terrenos mais agrupados são as grandes empresas de celulose que, digamos, podem tomar conta e podem gerir da forma que conhecem e muitas vezes com grande profissionalismo estas grandes áreas. Mas não são só eles, não é? Nós, até 31 de junho havia 256 ZIF constituídas no país. Nós estamos a falar de
isto é só o número de ZIFs constituídas, mas os números globais que vou citar agora são do final de 2020. Havia 1.697 mil hectares que eram geridos por 84 entidades diferentes. Estamos a falar de associações florestais, agrupamentos de produtores de floresta, e tudo isto significava 27 mil proprietários aderentes. Exatamente. Apesar de tudo, é muita gente, não é? É uma realidade extraordinária. Digamos, a força com que o conceito ZIF, em 2005, 2006, 2007, enquanto eu estive também na Direção-Geral, digamos, a velocidade com que ele avançou, a velocidade com que ele ganhou aderentes, com que ele capturou, digamos, o interesse maioritário das câmaras municipais, de todas as entidades locais, etc., foi extraordinário. E depois, digamos, não houve momento para os apoios que deveriam ter sido dados nas fases seguintes. Entretanto, houve mudanças, não é? Não só em março de 2009, o ministro Capolas Santos, na sequência de uma série de outras alterações que estavam a ser feitas, aprovou ou fez criar uma série de legislação, e há benefícios fiscais neste momento para, nomeadamente ao nível do IRC, imposto municipal, para fomentar as ZIF. Mas eu queria, já que falamos nas ZIF e nesta ideia de toda a gente aderiu, e na verdade é uma ideia que foi imaginada 40 anos antes de ser posta em prática, não é? Não são só as obras em Portugal, só até as ideias demoram algum tempo a amadurecer, mas nesse ano, a nossa altura, onde se propôs as DIF foram propostas pelo PCP, depois esse decreto-lei acabou por não passar, mas houve aí uma mudança de registro entre esta ideia de ordenar o território para que não arda, para apostar nos órgãos de proteção civil, nos bombeiros. Foi nesse momento que, com a aprovação do Decreto-Lei 327/80, que se dá, em que nós desistimos de fazer a prevenção e passámos à apostar só no combate. Nessa altura houve de facto uma visão de que, digamos, era uma altura também em que os serviços florestais estavam fragilizados pela sua, também nas suas competências, e também, em alguns casos, com críticas que eram razoáveis à sua atuação, mas uma altura em que o país se convenceu que o combate resolvia o problema. Veio a pagar isso mais tarde, não é? Porque de facto o combate é absolutamente essencial, os bombeiros são peça essencial no sistema, mas agora, e se ouvirmos as declarações nos últimos anos dos responsáveis dos bombeiros, quer dizer, a culpa é da floresta, não é? Portanto, portanto não pode haver-se uma solução só baseada num dos pilares. O combate tem que melhorar, claramente, e ainda tem que melhorar bastante, sobretudo o combate aos acontecimentos mais extremos. Nós temos o país razoavelmente adaptado ao combate a incêndios de dimensão ou de intensidade pequena a moderada. Quando os incêndios ultrapassam uma certa intensidade, continuamos a ter dificuldades grandes, e é um problema bastante difícil. Mas isso vai acontecer mais vezes e com mais frequência? Isso vai acontecer mais vezes. E, portanto, exige cada vez mais uma preparação mais fina, mais exigente, e mais difícil de dar, porque um colega da Catalunha dizia-me com muita propriedade que a probabilidade de um bombeiro ou de um sapador florestal ter assistido durante a sua vida a um grande incêndio é uma coisa muito reduzida. E o que é que ele aprendeu desse grande incêndio? Se calhar não aprendeu quase nada, a não ser algumas ordens que terá percebido e tal. E portanto... Mas isso ainda é verdade. Isso ainda é verdade. Se falar hoje com os bombeiros portugueses,
assistiram a grandes incêndios em 2013, em 2005, em 2017, já viram pelo menos 3 vagas de incêndios monstruosos, não é? Sim. Mas o que é que se aprendeu? E não aprenderam nada? Não é os bombeiros que não aprenderam nada, é, digamos, aquilo que são as análises globais sobre o comportamento do incêndio, a estratégia de ataque, etc., são, digamos, não tão suficientemente potenciadas. Mas não era para isso que servia esta nova sistema de gestão integrado de fogos rurais, o Programa Nacional de Ação, a Estratégia Nacional 2030 integrada contra os fogos rurais, não é? Toda esta quantidade de peças legislativas que foi sendo feita, de estruturas, de planeamento, para que é que isto tem servido nos últimos anos, desde os incêndios de 2017? Pois, em 2017 eu estava também na Comissão Técnica Independente quando se fez uma análise bastante global também do comportamento dos incêndios, das exigências que era o professor João Guerreiro o coordenador, e na sequência desses incêndios o Governo criou a Agência para a Gestão dos Incêndios Rurais, a AGIF. Exato. E a ideia era agora exatamente... um instituto público neste momento, não é? Exatamente, e a ideia era exatamente que uma entidade que pudesse aprender com os incêndios anteriores, ir acumulando conhecimento e indo vertendo conhecimento para as várias entidades que integram o sistema, desde a GNR, à Proteção Civil, ao ICNF, e que, portanto, fosse, digamos, uma aprendizagem contínua com o sistema. Eu julgo que a interpretação do mandato da AGIF, feita em especial pelo seu presidente, pelo Tiago de Oliveira, foi mal feita. Isto é, em vez de ser uma entidade que... Mas ela está definida por lei, não é? Ela está definida por lei. Não é ele que decide o que é que faz. Não, mas a interpretação do papel é muito feita pelas próprias pessoas que o desempenham como uma peça de teatro. Mas porquê que acha que ele interpreta mal a sua função? Não, porque... Ou a agência que devia ter sobre a sua agência? Foi. Não, aquilo que a agência se colocou foi como mais uma peça no sistema. Que em vez de juntar peças, digamos, se situou no meio do sistema e que tentou dizer agora a disciplina é esta. E nós temos... Não era isso que faltava? Alguém que organizasse? Não, aquilo que faltava era organização, não era alguém que organizasse. Era uma entidade que obrigasse a organização. Por exemplo, os Estados Unidos têm um sistema que é que eu julgo que poderia ser perfeitamente o nosso modelo, que é uma interagência. Quer dizer, quem está na tal organização são representantes e pessoas que trabalham nas outras agências. É gente da Proteção Civil, que tem que ir aos incêndios, etc. Pessoal da GNR que faz a vigilância e faz a primeira intervenção, é o ICNF, e esses não são parte daquela agência. E, portanto... Mas isso não é estranho quando o Tiago Oliveira não só foi coordenador executivo do anterior Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios em 2004 e 2005, como foi consultor externo nos governos seguintes também sobre essas matérias. É estranho, considero também estranho, mas quando as pessoas têm também, digamos, se quisermos neste caso, uma posição junto do Primeiro-Ministro de autoridade, quer dizer, é difícil dialogar com as outras entidades de igual para igual. Eu julgo que faltou... Está a dizer que ele manda no Primeiro-Ministro? Não. Estou a dizer que... No que estas matérias diz respeito. Estou a dizer que o facto de ele estar, digamos, diretamente junto do Primeiro-Ministro, lhe dá, de facto, uma autoridade que eu julgo que não tem sido bem utilizada. Porque essa autoridade deveria ir a par com uma humildade de reconhecer que quem está, de facto, com o problema das mãos,
são os bombeiros, por um lado, que têm que atacar os incêndios, os sapadores florestais, as associações florestais, o ICNF, a Proteção Civil, a GNR, esses têm, de facto, o problema na mão. Mas tudo aquilo que está, por exemplo, neste Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que é uma cadeia de processos, uma estratégia, um programa nacional de ação, tem umas boas dezenas, centenas de páginas, todos estes documentos, e do que eu vi delimitam passo a passo o que é que cada uma destas entidades tem que fazer consoante a tipologia dos incêndios, não é? Isso não era importante ter sido feito? Ou nunca ninguém tinha feito isso? Como é que... Não, quer dizer, se calhar essas são as tais centenas de peças legislativas de que nós nos queixávamos em relação a um Código Florestal. Nós não precisamos de muito mais detalhe na legislação, de saber quem é que agarra na mangueira e quem é que... Não é... Esses detalhes são importantes ao nível operacional, claramente. Não são importantes ao nível da arquitetura. A nível da arquitetura é preciso, de facto, uma arquitetura diferente e uma arquitetura em que todas as entidades se revejam para, digamos, estarem em pleno na resolução deste problema. E eu julgo que isso não foi conseguido pela... Que quer dizer que a AGIF não tem tido grande utilidade. Ela foi criada supostamente para resolver o problema resultante, para identificar as causas dos grandes incêndios e para propor medidas que impedissem que eles voltassem a acontecer, e o que me está a dizer é que ela não tem cumprido a sua missão. Eu julgo que não tem interpretado bem o seu papel. Uhum. Digamos, é porque em quase todos os relatórios que eu li do Observatório Técnico Independente não há um em que vocês não, passando a expressão popular, não deem pau na AGIF. Não, exatamente por isso, porque a missão da AGIF é de tal maneira importante e a sua existência de tal maneira fundamental para que o sistema funcione, que digamos que é obrigatoriamente uma entidade sobre a qual, digamos, recai uma responsabilidade muito grande e uma exigência muito grande. E não é por... A AGIF teve uma qualidade muito grande, que foi... recrutou para o seu funcionamento gente, digamos, de grande competência, de grande qualidade, claramente fez esse recrutamento e teve simplesmente como, digamos, a sua operacionalização não foi, digamos, aquilo que julgo eu que a maior parte dos setores esperava. Neste momento, digamos, grande parte da AGIF, a parte operacional, passou para o ICNF. Que era uma parte de sapadores, não era? Não. De técnicos, dos técnicos da própria AGIF, grande parte operacional passou para o ICNF. Não passou nenhum para a Proteção Civil, onde se calhar teriam feito também um apor bastante significativo. E por outro lado, dentro desses planos todos, a AGIF reclama-se, digamos, de uma competência extremamente significativa de controle da qualidade daquilo que se faz daqui e dos vários programas, e já não tem estofo e pessoal suficiente para o fazer. E era absolutamente necessário que tivesse. E por isso nós batemos no bom sentido. E eu sou também dos que... Mas é consensual, digamos, somos 10, os 10 no observatório, e todos tínhamos exatamente a mesma opinião, de que é uma entidade que tem um papel estratégico absolutamente fundamental e sobre a qual, digamos, recaía uma expectativa que infelizmente não foi cumprida. E um dos aspectos essenciais que agora parece estar digamos, a querer dar outra vez os primeiros passos, mas que já vai muito atrasado, é a parte da formação. A parte da formação dos agentes. É também uma área... Está a falar dos bombeiros, por exemplo? Dos bombeiros, da Proteção Civil, da GNR, todos eles têm, digamos, tipos de formação diferentes, com mais exigência, menos exigência, com terminologias diferentes. Sim, mas uns são funcionários do Estado, não é? São recrutados, à partida quando entram nessas instituições têm que ter um conjunto de formações ou características. Claro. No caso dos bombeiros, que são voluntários, nós não devíamos ter um sistema parecido com
imagina um SNS, mas vir, porquê que os bombeiros são voluntários? Não deviam ser profissionais todos? Não, a questão essa questão do voluntário e do profissional também tem sido um bocadinho difícil de lidar, porque, quer dizer, o que é importante de facto é a exigência de qualificações. Mas por isso é preciso tempo, não é? Como é que um bombeiro que trabalha, tira 200 horas para ir fazer formações? Não, e é por isso que desde o início apontámos para que era absolutamente necessário, tanto no setor dos bombeiros como no setor dos sapadores florestais, fazer uma contratualização estável entre o Estado e essas associações, que são associações humanitárias de bombeiros, associações florestais. Tem que haver uma contratualização clara que defina muito bem os deveres e os direitos de cada uma. Que hoje não há. Que hoje há as coisas são negociadas quase caso a caso, não diria caso a caso porque há regras, mas não há, digamos, essa visão de médio prazo e de estabilidade que era necessária e que é a única que permite, por um lado, a estabilidade dessas entidades e, por outro lado, a exigência na formação, na qualificação, etc., que se poderia ir por aí. Portanto, se tivéssemos gente mais qualificada, tínhamos menos incêndios? Se tivéssemos gente mais qualificada, não é menos incêndios. A quantidade de incêndios tem a ver muito com as práticas e os comportamentos individuais, que de facto têm vindo a melhorar. Fruto das campanhas, e aí a AGIF também tem feito uma campanha interessante e várias entidades, portanto há aqui assim trabalho significativo e as populações elas próprias vão tomando cada vez mais consciência dos comportamentos de risco e, portanto, em termos de número de ocorrências, a Guarda Nacional Republicana também tem estado mais em cima, a Polícia Judiciária tem avançado também e tem prendido casos em flagrante delito e outros em trabalhos muito, muito interessantes e, portanto, digamos, em termos de número de ocorrências, isso está, digamos, vamos no bom caminho, julgo eu. Ainda é preciso trabalhar, manter a persistência, mas vamos no bom caminho. Em relação ao combate, é preciso mais qualificação, mais formação, sobretudo para estes acontecimentos que sejam mais exigentes e para os quais ainda não estamos completamente preparados. Nos últimos dias vieram várias notícias a público sobre falhas na prevenção de possíveis incêndios. Torres de vigilância florestal que não estavam operacionais, como o PSD tem denunciado, sendo que 1/3 do continente já está coberto por estas estruturas, mas havia uma série delas que não estavam operacionais. O sistema dos drones da Força Aérea que foram comprados no ano passado por 4,5 milhões, caiu e suspenderam aquilo. As multas por falta de limpeza dos terrenos até 1 de agosto já eram superiores às multas de 2020. Portanto, temos aqui falhas do Estado e dos privados. Não aprendemos nada. Eu acho que aprendemos. Não podemos também esquecer a situação de pandemia também, não é? Este último ano foi complicado e continua a ser em termos de cumprimento pelos privados das regras e a GNR também tem atuado e bem nessa matéria, portanto é natural que em termos de coimas a coisa o número tenha estado a aumentar, portanto aí não me parece que haja digamos muito a dizer. Mas as falhas da vigilância são graves? As falhas da vigilância são complicadas porque os postos de vigia que existiam na sua condição, enfim, tradicional até passarem para a GNR, faziam, digamos, um trabalho aceitável, mas muito complementar àquilo que têm sido as detecções, sobretudo da população. Portanto, com os telemóveis, com toda a tecnologia que existe, muito rapidamente se dão alertas, a não ser nas alturas do ano menos prováveis e nas alturas do dia com menos gente e nas zonas do território menos povoadas, não é? Onde há menos densidade de telemóveis, não é? E, portanto, essa necessidade de que haja um sistema complementar.
A rede de postos de vigia foi trabalhada, a GNR trabalhou um bocadinho, foi pensada parte da vigilância, por alguma videovigilância em algumas das torres, mas mais uma vez foi feito o concurso para novas torres, a manutenção não foi feita, e agora, ultimamente, sobretudo com os sistemas de videovigilância, muitas câmaras, muitas comunidades intermunicipais, etc., foram incentivadas a ter sistemas de videovigilância com apoios públicos, etc. Ora bem, quem está responsável pela vigilância a nível nacional é a GNR. Muitas destas videovigilâncias que foram criadas aqui e acolá com base em dinheiros comunitários não estão integradas no sistema da GNR. Então isso quer dizer que... Isso quer dizer que há um conjunto de câmaras que têm um sistema montado, uma sala de operações, e a GNR não tem acesso a ele? Não, tem acesso. Eles quando detectam, comunicam para a GNR. Portanto, digamos, a comunicação... Mas são sistemas separados? A comunicação, sei lá, mas são sistemas separados. Não tem sentido nenhum. Mas qual é o sentido disso? Não, o sentido, e isto foi-me dito pelo anterior Secretário de Estado da Proteção Civil, o sentido era de que as comunidades intermunicipais e as câmaras tinham muito mais possibilidade de acesso a fundos comunitários para comprarem os equipamentos do que a GNR e, portanto, as coisas iriam por ali. Quer dizer, isto não faz sentido. Essa é, aliás, outra das críticas em quase todos os relatórios que o OIT fez. É a ideia de que, em geral, há uma descoordenação muito grande entre as várias entidades públicas, que elas não falam, não se entendem, não é no mau sentido, não se entendem porque cada uma está a fazer a sua coisa e muitas vezes estão a fazer coisas que podiam estar a fazer em conjunto e estão a duplicar esforços. Absolutamente. E a questão da videovigilância é claramente uma dessas. Claramente os sistemas de videovigilância que são criados pelas câmaras deveriam complementar, estar localizados nas zonas sombra dos postos de vigia, complementar o sistema nacional e, digamos, claramente estar imediatamente associados à GNR. Não era para isso que a AGIF serviria? Exatamente. Portanto, mais uma vez, era um papel que eu julgo que poderia ser claramente um papel significativo da AGIF, se fosse interpretada a função da AGIF nesta lógica de interagência. Porque aí assim teria a GNR associada com os municípios e com a Proteção Civil, e esses problemas de coordenação, de otimização de recursos podiam ser muito mais bem tratados. Mas então, sinto que, tendo em conta todos os relatórios que o Observatório Técnico Independente fez, e não são poucos, e há deles muito específicos, para quem não viu, vá à página do Parlamento, por exemplo, só sobre o uso do fogo controlado, mas... depois de todos esses relatórios, e muitos são muito críticos e são críticos da AGIF, que saldo é que faz do vosso trabalho? E se depois de tudo o que foi havendo mudar no sistema, como é que acha que nós estamos preparados como país para o que aí vem? Para as alterações climáticas e para provavelmente termos que nos habituar a viver com ondas de calor como a que vivemos agora. Claro. Estamos a gravar no dia 16 de agosto. Como é que é? É assim, eu julgo que em relação ao público em geral, ao comportamento das pessoas, houve avanços significativos. Em relação às entidades, às várias entidades envolvidas, houve passos muito interessantes. A Proteção Civil, dentro da Proteção Civil, por exemplo, foi criado um núcleo de apoio à decisão com base nas novas tecnologias e de satélite enfim, que liga aos grupos de análise e uso do fogo, que são praticamente os nossos grupos enfim, exército de choque
para os grandes incêndios. É a única entidade que o Estado tem que é especificamente utilizada para essa matéria, mas cuja volatilidade foi muito grande também. Quer dizer, as pessoas saíram dali, algumas saíram dali para ir trabalhar para a AGIF, outras foram para trabalhar para não sei onde, portanto, a própria Proteção Civil tem tido dificuldade em segurar e em desenvolver um embrião muito significativo e que está a dar passos muito interessantes e que já os provou em alguns incêndios. Portanto, há de facto avanços significativos em cada uma das áreas. A GNR também, no seu trabalho de vigilância, também melhorou, e de primeira intervenção também melhorou bastante. Portanto, continua a faltar, digamos, essa integração, essa visão de conjunto, essa otimização, que ainda por cima eu julgo que poderá não ser estimulada pela quantidade de fundos comunitários que vêm aí. Portanto, quando temos poucos recursos, temos que tentar otimizá-los e termos uma melhor lógica da sua utilização. Quando não temos alguma facilidade em continuar a dispersar os fundos pelas várias idades e não os otimizar. Portanto, acho que, só para dar um exemplo, entre Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, Programa de Desenvolvimento Rural e Fundo Ambiental, as medidas que estão alocadas para diferentes programas, mas nomeadamente o Programa de Transformação da Paisagem, que foi apresentado, do que eu fiz, das contas que eu fiz, há 174,2 milhões de euros garantidos nos próximos anos, sendo que para a gestão de algumas terras há subsídios de 80 a 150 euros de hectare por ano, com níveis de comparticipação entre 60% a 90%. Isto é muito dinheiro. Era possível, de facto, com este dinheiro todo, fazer aquilo que acha que falta fazer? Eu acho claramente que sim, portanto, mas em algumas destas áreas é necessário um financiamento bastante significativo se quisermos de facto fazer a alteração da paisagem. E aí, por exemplo, não se compreende muito porque é que as políticas agrícolas comuns não estão numa lógica idêntica ou complementar da transformação da paisagem. Mas deixe-me só então ser justo, porque há medidas aqui previstas neste plano que estão financiadas, pelo menos segundo este documento, umas até 2043, outras até 2039. Estamos a falar de medidas como florestação de terras não agrícolas, reconversão de eucaliptais em espécies com folhosas autóctones, remuneração dos serviços de ecossistemas, apoio à reabilitação de linhas de água. Sim. Isto está aqui. Portanto, isto é aquilo que o senhor dizia que faltava, não é? A pingar todos os anos um bocado. Exatamente. Pois, mas sobretudo o tal enquadramento e a tal visão estratégica de para onde é que as coisas deverão ir. Por exemplo, quando nós falamos de passar o eucalipto para folhosas autóctones. Quer dizer, porque o eucalipto, porque folhosas autóctones? Se calhar em algumas zonas o eucalipto está muito bem, noutras zonas é muito mais necessário haver muito mais folhosas autóctones, e se calhar autóctones porquê? Portanto, se calhar em algumas zonas não é necessário. Portanto, esta reflexão ao nível da visão estratégica para a floresta seria fundamental e seria muito mais o ponto de partida, e todas essas seriam instrumentos para atingir esse objetivo. Eu acho que se está a confundir um bocadinho os instrumentos com os objetivos, e é essa, digamos, a dificuldade que eu tenho, e eu julgo que não era difícil arrumar a casa, porque estaremos possivelmente a falar das mesmas coisas. Mas estamos mesmo a terminar. Sente que o trabalho que o senhor e que os seus colegas fizeram não foi ouvido? Não, este é interessante, porque nós temos uma sensação todos de trabalho cumprido. Como disse, nós trabalhamos muito. Não fizemos outsourcing nenhum, como, se quisermos, a última picada para a AGIF, que fez muito outsourcing dos seus planos
para a Deloitte e para outras entidades. Nós trabalhamos só com a prata da casa, com 10 pessoas com backgrounds muito diferentes, com visões muito diferentes e, portanto, tudo aquilo que nós escrevemos foi tudo muito pensado e muito trabalhado e, portanto, vemos com alguma pena que o país não aproveite suficientemente as nossas análises. E, sobretudo, o Governo, desde a administração interna, também com o ministro Eduardo Cabrita, a quem, por exemplo, dissemos que tínhamos alguma dificuldade em ver as entidades dispersas por distribuições geográficas diferentes, umas com as NUTs, outras com os distritos, e que nos disse na Assembleia que os distritos já não existiam. Que os distritos já não existiam? Quando a própria Assembleia, todos os deputados são eleitos pelos seus distritos, quer dizer, e portanto há aqui assim uma falta de, enfim, eu não consigo perceber, uma falta das pessoas conseguirem ouvir e conseguirem aceitar as críticas, que depois, as críticas que nós queremos que sejam construtivas, e a visão é sempre muito, lá estão os do Observatório a fazer as suas críticas. Eu acho que o país convive muito mal com a crítica e em vez de usar a crítica para aprender, finge que não ouve. Porque nós sabemos que as várias entidades governamentais ouvem muito e leem o que nós escrevemos, mas pretendem que não, e portanto em todos esses diplomas que referiu, os planos, o Observatório nunca é simplesmente referido, o que é também muito significativo. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Francisco Castro Rego, especialista em florestas e fogos. Muito obrigado também, é um grande gosto. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Nuno Viegas, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo som e a Joana Batista pela fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Margarida David Cardoso, a Maria Almeida, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, junta-te em fumaca.pt/contribuir. Até já!